Bora, guerreiros, vamos para a correção do nosso simulado de português com o professor Mário. Então temos aqui a primeira questão. Observe as frases seguintes. O Museu da Língua Portuguesa ardeu em chamas. Olha o chamas destacado, o em aqui já destacado. Manter o padrão da Sala São Paulo em um país, olha o em aqui de novo. Como o Brasil é quase um milagre. A preposição em nessas frases assume respectivamente valor de. Então vamos ver lá, quando fala o Museu da Língua Portuguesa ardeu em chamas. Então aqui é o modo como esse museu ardeu, não é isso? Então a primeira aqui nós já sabemos o quê? Que esse em vai indicar modo, não é isso? Então já vamos aqui para o primeiro modo. Agora nós temos aqui a segunda oração. Manter o padrão da Sala São Paulo em um país. Então esse em aqui está relacionado a quê? Ao lugar, olha aqui. País, não é isso? País é um lugar aqui, ó. Onde? Manter o padrão da Sala São Paulo, onde? Onde está diretamente relacionado a lugar. Sendo assim, a alternativa correta, então, alternativa C, modo e lugar, ok? Não pode ser tempo aqui, ó. Modo sim para a primeira, mas não é tempo, porque em ali não está relacionado a tempo e sim lugar. Situação também não, é o modo como foi feito, ok? Tempo também já sabemos que não é, e modo é o primeiro sim, mas situação não. Ali está diretamente relacionado a lugar. Questão extremamente fácil aí. Então, nós temos aqui ó, as conjunções em destaque nas frases. Assumem, respectivamente, ideia de. Então, aqui está pedindo qual é a ideia expressa pelas preposições. Então, aqui a primeira é quando e a segunda aqui é para quê, não é isso? Quando eu vejo o montante. Então, quando se fala em quando aí, nós já sabemos que quando refere-se a tempo, não é isso? Quando, então, é tempo. Isso aí nós já vimos muito em questões anteriores e sempre caem nas questões aí. Então, quando está relacionado a tempo. Quando ele chegou, quando eu vejo. Então, aqui nós já podemos eliminar aqui essas alternativas. Vamos deixar agora o para quê. Esse para quê, o que mais precisaria queimar no Brasil para que a gente percebesse que patrimônio é algo que se vai para sempre? Então, ele expressa a ideia de causa, finalidade ou conformidade? Conformidade a gente já sabe que não, né? Conformidade é aquele conforme, né? Então já podemos eliminar aqui também. Agora ficou a dúvida se é causa ou finalidade. Então, para ser causal, na verdade, essas orações causais elas indicam a causa da ação expressa na oração principal. Então, esse para quê aqui, ele não está sendo a causa do que ocorre nessa oração principal, não. Mas precisaria queimar no Brasil para quê? Então, isso aqui não é causa, não, ok? E isso aqui, na realidade, quando se tiver o para quê, ele expressa uma finalidade, tá bom? Finalidade, porque são as orações finais, correto? Então, sempre que aparecer o para quê aí, finais. E essas orações finais, elas expressam ali a intenção, o objetivo do que fala na oração principal. Então, qual é o objetivo aqui de queimar no Brasil? Para a gente perceber, né, para chamar a atenção de que patrimônio é algo que se vai para sempre. Então, a finalidade desse queimar aqui ó, vai ser completada, vai aparecer nessa oração final aqui. Ó. Então, para que ele expressa uma finalidade. É o objetivo aqui, exprime aqui, na realidade, a intenção, o objetivo então, dessa oração principal, ok? Então, aqui a alternativa D é a correta. Então, aqui, leia o trecho da canção Bom Conselho de Chico Buarque. Então, nós temos aqui o que pede a questão. É correto afirmar sobre o verso brinque com meu fogo, que há emprego de sentido. Então, aqui está abordando o quê? Os sentidos conotativo e denotativo. Então, o sentido denotativo é o mesmo de dicionário, ok? Para não errar mais. E o sentido conotativo é quando está no sentido figurado, tá bom? É correto afirmar sobre o verso. Então, vamos localizá-la no texto, no poema, né, nessa canção de Chico Buarque, esse verso aqui. Ó.
Então vamos começar aqui. Deixe esse regaço, brinque com meu fogo, venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço. Haja duas vezes antes de pensar. Então, quando ele fala brinque com meu fogo, ele está usando no sentido próprio ou figurado. Então, nós já sabemos que é no sentido figurado. Ele não está lá brincando, jogando fogo para cima, igual se faz, às vezes, em algumas apresentações, né, no circo, não. Então, nós já sabemos que é no sentido figurado. O autor não se importa com a falta de segurança do amigo. Isso também não é provado, não. Ele fala lá, venha se queimar, faça como eu digo, faça como eu faço, né? Haja duas vezes antes de pensar. Então aqui não está relacionado. Como não é fogo mesmo ali, ó, não está relacionado a essa falta de segurança, não. Na realidade, isso aqui foi empregado no sentido figurado, né? O autor convida o amigo a compartilhar do seu estado de espírito. Isso mesmo. Então, olha lá, faça como eu faço, não é isso? Então, ele está chamando o amigo dele para fazer aquilo que ele faz. Haja duas vezes antes de pensar. Então, aqui de fato foi empregado no sentido figurado e o autor convida o amigo a compartilhar do seu estado de espírito. Ele chama o amigo dele para fazer aquilo que ele faz. Uma questão fácil de responder aí também. Leia os quadrinhos para responder a questão a seguir. Contribuindo para o efeito de humor dos quadrinhos, o vocábulo que está empregado com dois sentidos, um próprio e outro figurado, é. Então, quando falar lá de sentido próprio ou sentido denotativo, é quando a palavra vem no sentido do dicionário mesmo, ok? E quando ela estiver no sentido figurado, é que ela está no sentido conotativo, que é dar um novo significado para aquela palavra. Então vamos voltar aqui, ó, no país dos homens de neve. Então aqui nós temos a primeira palavra aqui, país. Realmente aqui país foi empregado no seu sentido próprio, né? No sentido denotativo. Então país aqui está relacionado a lugar. Então isso aqui não pode ser. Ele só foi empregado no sentido próprio. Tem que ser uma palavra que foi empregada tanto no sentido próprio quanto no sentido figurado. Neve. Então vamos lá. No país dos homens de neve. Neve mesmo, né? Olha lá, nós temos lá até o quê? Isso aqui são o quê? Bonecos de gelo, né? Então neve foi empregado no seu sentido denotativo, no sentido próprio. Feijoada. Comi uma feijoada. Você é louco? Não, feijoada aqui, feijoada mesmo, né? Foi empregado no sentido da comida. Então aqui nós já podemos também eliminar esta daqui. Agora a próxima aqui, louco. Você é louco? Ele falou, você é louco? Você é doido? Isso mesmo. Então aqui foi empregado só no sentido denotativo. E a última que nós temos aqui, ó, quando fala queimação no estômago. Então se falou em queimação no estômago aqui, a palavra é queimação. Então ele está sentindo uma queimação, está queimando, né? Então foi empregado no sentido próprio. E agora, será que também está no sentido figurado? Sim, porque nós estamos falando de quê? De bonecos de neve. Então, se boneco de neve ele comeu uma feijoada, a feijoada é o quê? A feijoada é muito quente. Então, nesse caso aqui, ela é tão quente que ela vai fazer o quê? Ela vai queimar, ela vai derreter aqui o quê? O boneco de neve, de gelo, né? Então, olha aí, já começou a derreter aqui, ó. Ele está derretendo porque, de fato, essa feijoada, como a feijoada é muito grande, ela vai derreter o boneco de neve. Então, aqui a resposta correta, ele está com a queimação e ele está se queimando. Então, foi empregado no sentido próprio e também no sentido figurado. Sentido próprio quando fala lá de queimação, que é quando aquela queimação que as pessoas têm no estômago, né? Azia. Então aí vem aqui também no sentido figurado, porque ele está se queimando, ele está derretendo, porque ele é de neve e a feijoada é quente. Então a questão precisaria de fato ter mais atenção aí. Leia o texto para responder a questão seguinte. Então vamos ver lá. A expressão sem dúvida, em destaque no texto, pode ser substituída sem prejuízo do sentido por. Então vamos ver lá. A arte mostra-se presente na história da humanidade desde os tempos mais remotos. Sem dúvida, ela pode ser considerada como sendo uma necessidade de expressão do ser humano. Então, quando eu falo aqui, ó, isso é sem dúvida, esta é sem dúvida a melhor banda de todos os tempos. Então, quando eu falo sem dúvida, pode ser o quê? Seguramente?
seguramente ela pode ser considerada como sendo uma necessidade, isso. Então, aqui um sinônimo para essa palavra, sem dúvida, é seguramente. Eu estou seguro daquilo que eu estou dizendo. Então, não pode ser eventualmente, nem porventura, nem sobretudo, nem usualmente. Então, uma questão muito fácil aqui. Sem dúvida, se eu não tenho dúvida, é porque eu estou seguro. Olha que facilidade. De acordo com a norma padrão, quanto à concordância verbal, que é a concordância do verbo com o sujeito, a oração. E há inaceitáveis 10 e 9% nessa faixa de desempenho. Está corretamente reescrita em. Então, aqui, ó, e existe inaceitáveis. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, 10. 10 é singular ou plural? 10 é plural. Se é plural, o verbo aqui, o sujeito no plural, o verbo tem de estar no plural. Eu falo 10% existe ou 10% existem? 10% existem. Então, já eliminamos aqui. Ó. Da mesma forma aqui, ó, 10 ocorre ou 10 ocorrem? 10 ocorrem. Se fosse 1, seria ocorre, né? Mas como 10 ocorrem. E se trata de inaceitáveis 10%. Então, o que nós temos que ficar atentos aqui é para esse índice de indeterminação do sujeito. Olha o se aqui, ó. São aqueles velhos exemplos que sempre a gente fala neles, né? Por exemplo, vende-se, ou se aqui, carros ou vendem-se carros. Então, aqui, ó, vendo, o que? Verbo transitivo direto. Então, verbo transitivo direto mais o se aqui, ó. Então, aqui, ó, o carros aqui está no plural, então o verbo tem de ir para o plural, porque é um verbo transitivo direto. Vendem-se carros, compram-se bicicletas, por exemplo. Agora, se eu disser assim, ó, precisa ou precisam-se de, vamos ver aqui o que? Funcionários. Então, aqui, ó, precisa. Se eu falar preciso de quê? Então, é verbo transitivo indireto. Sempre for verbo transitivo indireto, ele vai pedir uma preposição, né? O de. Então, sempre for o verbo transitivo indireto mais o se aqui, ó, ele não vai para o plural. Então, precisa-se de funcionários. Aí está ocorrendo o quê? Um índice de indeterminação do sujeito, correto? Então, para ficar mais fácil aparecer o se, verifica, é verbo transitivo direto, vai concordar aqui, ó. Se está no plural, vai para o plural. Se está no singular, vai para o singular. Então, seria vende-se carros, vendem-se carros. Agora, verbo transitivo indireto, que é aquele que pede preposição, mais o se, ele não vai para o plural. Então, é precisa-se de funcionários. Então, seria o quê? Trata-se de inaceitáveis 10 e 9%. Por quê? Aqui está ocorrendo o quê? Um índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado, não é isso? Então, essa daqui está correta por isso. Uma maneira fácil é essa. Fácil é essa. Verifica. Verbo transitivo direto, mais se, aí vai concordar com o que vem aqui. Ó. Se estiver no plural, aí vai para o plural. Se estiver no singular, fica no singular. Agora, sempre for verbo transitivo indireto mais o se, ele vai ficar sempre no singular. Tá bom? E se constata inaceitável. 10 constata ou 10 constatam? 10 constatam. Olha aí como é que é fácil porcentagem. Não dá para errar. 10 surge ou 10 surgem? 10 surgem. Então, porcentagem não dá mais para errar. Ok? O cartaz chama atenção para o fato de que. Então, nós temos aqui um cartaz, vamos analisar. Sempre que aparecer dessa forma aqui, é uma questão fácil, não dá para errar, tá bom? Então, é importante, vamos ver aqui as alternativas. É importante que os pais estejam informados sobre o paradeiro dos filhos. Então, aqui, ó, filho, cadê você? Então, a mãe pergunta lá, não é isso? Agora, nós vamos lá. Algumas mensagens deixam marcas eternas. Estou dirigindo, mãe. Então, olha aqui, ele respondeu e ele está dirigindo, não é isso? Aí nós temos aqui uma hashtag, se dirigir, não digite. Então, olha aqui, algumas mensagens deixam marcas eternas. E aqui ao lado nós temos o quê? A imagem de alguém acidentado. Então, nós já fazemos ali uma analogia ao quê? Que ele estava dirigindo e mandando mensagem, olha aqui, em cima aqui, ó. Ele tem internet
e tem uma mensagem do WhatsApp. Então ele aqui, estou dirigindo, mas ele está dirigindo e mandando mensagem. Então aqui está importando que os pais saibam o paradeiro dos filhos? Não é isso que aborda, não. Os traumatismos mais graves são resultado de acidentes de trânsito? Nada fala disso também, não se comprova isso. Não é esse o tema principal. Quer chamar a atenção para quê? Dirigir após usar o celular é um comportamento perigoso que deve ser evitado. Dirigir após usar o celular já elimina de cara, né? Então aqui ele não pode, ele está dirigindo no momento. Os jovens são as principais vítimas de acidente de trânsito no Brasil, a gente ouve muito falar isso, mas é isso que contempla? Está chamando a atenção para isso? Também não. Enviar mensagens pelo celular enquanto se dirige pode provocar acidentes. Então ele quer chamar a atenção para quê? Ele está enviando mensagem e está dirigindo. O que ocorreu com ele? Ele se acidentou. Então a alternativa é a correta. Então se gostaram aí da videoaula, deem um like, também se inscrevam no nosso canal. Bora, guerreiros!